Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com um conteúdo da área de linguagens, que é o conteúdo de artes, referente ao PET, volume 6, segundo ano do ensino médio, a primeira semana. Tudo bem? Vale ressaltar que a área de linguagens contempla os seguintes conteúdos: artes, língua portuguesa e língua inglesa. Tudo bem? Vale ressaltar também que essa teleaula vai estar disponível para o seu responsável na plataforma do YouTube, como mais uma opção de acesso que ele vai ter para fazer essa teleaula chegar até você. Tudo bem? Uma outra coisa que eu sempre falo, que é importante, que você esteja com o material impresso em mãos para acompanhar a teleaula. Então, vale ressaltar, é o PET, volume 6, a primeira semana do segundo ano do ensino médio. Tudo bem? De artes, tá bom? Então, é uma atividade muito simples, tá certo? Como existe essa interdisciplinaridade entre os conteúdos de linguagens, a gente pode falar que é uma atividade de leitura e interpretação. É claro que essa coisa não é restrita, leitura e interpretação não é restrito à língua portuguesa, ao conteúdo de língua portuguesa. A leitura e interpretação textual, ela está na nossa vida, é, no nosso dia a dia, tá certo? Então, a gente exercita a atividade de leitura e interpretação na escola como uma facilitadora, como o próprio Paulo Freire fala, da gente realizar uma leitura de mundo, né? A gente ser capaz de ler e interpretar tudo que está ao nosso redor, tá ok? E aí que vem essa coisa da interdisciplinaridade, trabalhar com esse aspecto de leitura e interpretação textual, que está vinculado ao conteúdo de língua portuguesa, aqui dentro do conteúdo de artes. Tudo bem? Então, vamos para a teleaula. Coro e coral. A formação vocal mais conhecida é o coro ou coral. Um coral é basicamente um grupo de cantores de voz neutra que executam canções originais e arranjos de músicas originalmente compostas para outras formações e são regidos e ensaiados por um regente, com acompanhamento instrumental ou capela, quando não há acompanhamento. Por sua vez, o coro lírico é um grupo de cantores profissionais ou com estudos avançados em canto e emissão sonora, especialmente em técnicas operísticas, que participam de produções e apresentações de alta qualidade e apuro vocal, como as óperas. Por outro lado, o canto coral é praticado por diversas culturas no mundo, nas mais diversas situações e contextos, como em corais de igreja, de empresas, em eventos beneficentes, em festas populares e rituais religiosos para defender causas, etc. Em um coral, também é indispensável o papel do regente, pois é ele quem estuda os arranjos, a parte que será cantada por cada naipe de vozes, e muitas vezes os escreve para seus corais. Além disso, no caso dos corais amadores, é o regente quem lê as partituras e passa as melodias para os integrantes, além de organizar os ensaios, passar e repassar as vozes e trabalhar a interpretação da peça na intenção de fazê-la soar bem. Ele também cuida de pequenos detalhes, como a afinação e a emissão de cada cantor. Nas apresentações, seu papel é fundamental, pois são os movimentos de regência que comandam o tempo, a pulsação, a sincronização e a dinâmica dos cantores, indicando as variações de intensidade.
Após a leitura do texto, vamos praticar um pouco o que aprendemos. Então, vale ressaltar, pessoal, você está com o material em mãos, tá certo? O que normalmente a gente percebe nesse tipo de atividade, e, por exemplo, é um recurso muito utilizado quanto à elaboração do material por professores tanto de áreas como geografia, história, sociologia, filosofia, e, no caso, língua portuguesa e artes, né? Que é o quê? Você voltar quantas vezes for necessário para procurar a resposta do seu exercício, tudo bem? A resposta vai estar no texto, tá bom? Então, por isso que é importante. Nesse tipo de atividade de leitura e interpretação, você voltar no texto quantas vezes você achar necessário, tá certo? Você não vai fazer somente uma leitura do texto, você vai voltar no texto quantas vezes você achar necessário para procurar pelas informações que estão contidas lá no texto. Tudo bem? Então, vamos para os exercícios. Número 1. O que é coro ou coral? Escreva com suas palavras. Lembrando, quando escreva com as suas palavras, não quer dizer que você tenha que copiar a resposta aqui, tá bom? Ele quer que você faça uma versão do que está escrito lá no texto, ou seja, ele quer que você escreva o que você compreendeu. O que vai aparecer aí para você? O trecho lá do texto que está falando exatamente isso. E baseado nesse trecho que você vai ver aí, você vai criar a sua resposta, ou seja, você vai dar uma versão do que está escrito no texto. Logicamente, você vai escrever o que você entendeu a respeito do que está sendo pedido, tá bom? Então vamos lá. Um coral é basicamente um grupo de cantores de voz neutra que executam canções originais e arranjos de músicas originalmente compostas para outras formações e são regidos e ensaiados por um regente com acompanhamento instrumental ou a capela, quando não há acompanhamento. A capela, pessoal, quer dizer que não tem nenhum tipo de instrumento musical, é só a voz dos cantores que está aparecendo. Como a gente está falando de um coral, a gente está falando de várias pessoas cantando determinada música, e quando ele fala a capela, quer dizer que essas pessoas não estão sendo acompanhadas por nenhum tipo de instrumento musical. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 2. Qual é o nome dado a um grupo de cantores profissionais ou com estudos avançados em canto e emissão sonora? Essa daí, pessoal, não tem pecado nenhum você voltar lá no texto e copiar do jeito que está lá. Por quê? Ele está te pedindo a definição de acordo com o texto. Então, o que está escrito lá no texto? O coro lírico é um grupo de cantores profissionais ou com estudos avançados em canto e emissão sonora, especialmente em técnicas operísticas, que participam de produções e apresentações de alta qualidade e apuro vocal, como as óperas. Então, número 3. O canto coral é praticado por apenas um grupo de pessoas? Cite exemplos de onde podemos encontrar essa expressão artística. Pessoal, se o ritmo da teleaula estiver muito rápido, você faz igual você faz numa sala de aula, numa aula presencial. Você pede para o professor esperar um pouquinho para você copiar, tá certo? No caso, aqui agora, como que você vai pedir para o professor parar? Não tem jeito, você vai dar pausa no vídeo, tá certo? Mas no caso da última questão, não tem outra solução, é copiar, tá certo? Mas nas respostas que ele pede para você escrever com suas palavras, ou respostas são de cunho pessoal, evite de copiar, tá bom? Outras questões que são diretas ao assunto, que você vai lá no texto e copia diretamente a resposta que está lá no texto, aí não tem outra solução senão copiar. Mas quando a resposta é de cunho pessoal, evite de copiar, porque ele está querendo saber a sua opinião, tudo bem? Então, vamos para a resposta dessa questão número 3. O canto coral é praticado por diversas culturas no mundo, nas mais diversas situações e contextos.
como em corais de igreja, de empresas, em eventos beneficentes, em festas populares e rituais religiosos para defender causas, etc. Então, como eu disse, pessoal, isso aí, ele tá tudo lá no texto, tá ok? Basicamente, você vai voltar no texto e procurar por esse trecho lá e copiar, tá bom? Então, vamos continuar. Questão número 4. Com base no texto, fale sobre o papel do regente. Isso aí também, com base no texto, quer dizer, a informação está lá no texto, tá bom? Então, ele fala claramente qual que é o papel do regente no caso do coral, tudo bem? Então, vamos continuar. Resposta. Em um coral, também é indispensável o papel do regente, pois é ele quem estuda os arranjos, a parte que será cantada por cada naipe de vozes e, muitas vezes, os escreve para seus corais. Além disso, no caso dos corais amadores, é o regente quem lê as partituras e passa as melodias para os integrantes, além de organizar os ensaios, passar e repassar as vozes e trabalhar a interpretação da peça na intenção de fazê-la soar bem. Ele também cuida de pequenos detalhes, como a afinação e a emissão de cada cantor. Nas apresentações, seu papel é fundamental, pois são os movimentos de regência que comandam o tempo, a pulsação, a sincronização e a dinâmica dos cantores, indicando as variações de intensidade. Tudo bem, pessoal? Então, esse é o fim da nossa teleaula de hoje, tá ok? Como eu disse, é uma teleaula breve, tá certo? É basicamente uma atividade de leitura e interpretação textual, ou seja, é uma interdisciplinaridade com conteúdo de língua portuguesa, tudo bem? Apesar de que as atividades de língua inglesa também trabalham muito com leitura e interpretação. Então, o que eu quero dizer com isso? Atividades de leitura e interpretação, a gente está praticando exatamente o ler e interpretar tudo que está ao nosso redor, seja o texto escrito, a modalidade verbal, ou seja, as modalidades não verbais, o que predomina no mundo, né? A gente olhar para o céu, saber se vai chover ou não vai chover, se vai fazer calor, se não vai fazer calor, isso é uma forma de leitura e interpretação do texto que está na natureza, tudo bem? Então, a gente acordar de manhã, olhar para nossa esposa e ver hoje ela está de mau humor. Vou tomar cuidado com as coisas que eu vou falar para ela. Isso aí é uma leitura e interpretação, tudo bem? Ou coisas básicas. O sinal está verde. O que a luz verde indica no semáforo do trânsito? Que você pode seguir. A placa vermelha, normalmente, a cor vermelha no trânsito, ela indica atenção, tá certo? Ou uma coisa que é proibida fazer. Aquela placa do Ezinho, sem nenhuma barra cortando essa placa, quer dizer que o estacionamento está permitido. Se tem uma barra, quer dizer que você pode parar, mas não pode estacionar. Se tem duas barras com o Ezinho, quer dizer que você não pode parar nem estacionar. Então, você está lendo a placa e está interpretando o significado dela, certo? Tudo isso é leitura e interpretação textual, tá bom? O texto é o que está ao nosso redor. A gente tem que saber ler e interpretar o que está ao nosso redor, tá bom? Então, pessoal, eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado. Eu espero que vocês estejam estudando de forma clara, né? É claro que o ideal seria a aula presencial, mas no momento não é o que a gente tem, né? Eu desejo que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.